paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. O Salmo 4 está entre colchetes, com o rei no versículo 1, sob angústia, e no versículo 8, com a paz e segurança para dormir e repousar tranquilo. Este é um salmo simples e parece que é quase uma sequência direta do Salmo 3, que também fala sobre dormir e repousar. Nós não temos aqui uma exposição muito clara do contexto em que esse salmo foi escrito, mas é certo que os opositores do rei estão presentes, provocando angústias na sua alma, como é certa também a presença de Deus para socorrê-lo. E quando nos aproximamos deste salmo, nos versículos 1 a 5, observamos a angústia do rei e um alerta àqueles que a provocam. O salmo começa com o rei orando e lamentando. No versículo 1, há um pedido de Davi para que Deus ouça e responda a sua oração. E toda a sua oração é dirigida a Deus, a quem ele chama de o Deus da minha justiça. Isso significa que Davi está fundamentando a sua oração naquele que tem poder para vindicar a sua glória. Em outras palavras, Davi aqui se assemelha ao homem justo do Salmo 1. Só então que Davi fala de sua angústia e do alívio que Deus tem dado a ele. E qualquer pessoa que já se sentiu angustiada alguma vez na vida sabe essa sensação de aperto e de pressão que vem sobre o coração. E sabe também que o alívio é o oposto, a sensação de um amplo espaço onde você pode se esticar e descansar. Davi então reconhece a sua angústia, mas ele também fala do alívio que Deus tem dado a ele. E tudo isso com base na misericórdia de Deus, que é capaz de ouvir a oração do rei e responder à oração do rei. Só então no versículo 2 nós observamos quem são aqueles que estão provocando angústias no rei de Deus. Davi os chama aqui de homens, ou simplesmente filhos dos homens. Em outros salmos essa expressão vai reaparecer, se referindo aos poderosos e influentes deste mundo. E aqui o que eles estão fazendo é provocar angústia no coração do rei, porque estão transformando a sua glória em vergonha. Eles são malignos, dão falso testemunho e amam a mentira. Eles são como as nações do Salmo 2, que estão unidas e amotinadas para se opor a Deus e ao seu governo através do seu rei. Por isso Davi começou orando no versículo 1, o Deus da minha justiça, porque é o Senhor quem vai vindicar a glória do seu rei. Mas o rei faz um alerta no versículo 3 aos seus opositores, dizendo: saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Em outras palavras, ele está dizendo: Deus sabe quem é o seu servo fiel. Deus sabe quem é o recipiente de seu amor leal. Assim como Deus sabe também qual é o caminho dos ímpios. E Davi acrescenta algo poderoso a esse alerta, de que Deus ouve e responde a sua oração. Davi é o rei de quem Deus ouve a oração porque Davi tem um relacionamento com Deus. E isso é muito poderoso porque se no versículo 1 ele pede a Deus para que Deus ouça, e no versículo 3 ele tem a convicção de que Deus vai ouvir e responder a sua oração, é porque Davi está tomando posse daquilo que nós vimos no Salmo 2. Quando Deus fala com o seu rei, que é o seu filho: peça-me, e eu darei as nações a você como herança e as extremidades da terra como a sua propriedade. E a oração do Salmo 2 é uma oração pelo governo do Senhor através do seu rei. E Davi aqui é o rei de Deus que quando pede, Deus atende. E é aí que Davi faz o maior alerta de todos no versículo 4. Não transformem a ira de vocês em pecado. O alerta de Davi aqui é: enquanto vocês consultam o coração irado de vocês no travesseiro, entreguem-se ao silêncio dessa meditação e não ao pecado que a ira pode trazer. E Davi aplica isso no versículo 5 dizendo: ao invés de se entregarem ao pecado, ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Ao invés de se oporem ao rei, eles precisam respeitar e honrar o rei. E é essa reflexão no travesseiro que vai ser um ponto crucial e de grande virada na vida dos seus opositores, para que eles se entreguem ao silêncio e não ao pecado dos seus corações. E é após falar aos seus opositores que Davi, então, nos versículos 6 a 8, vai ensinar alegria e paz aos que estão cheios de dúvidas.
É comum nós nos identificarmos com o versículo 6 aqui. Afinal de contas, quem nunca um dia já ergueu a sua voz para Deus e perguntou: quando o Senhor me fará conhecer o bem? A angústia da alma, afinal de contas, pode gerar muitas dúvidas. E Davi fala a estes que dirigem a sua palavra a Deus e dizem: quando o Senhor nos fará conhecer a prosperidade? Afinal, os poderosos têm fartura de cereal e de vinho, como ele fala. Eles têm fartura de bens, enquanto os angustiados parecem não possuir absolutamente nada. Então, quando Deus os fará conhecer o bem? E isso existe aqui porque não é só o rei que sofre com os poderosos. O povo do rei também sofre. São muitos os poderosos que são fartos de bens, de poder e de influência, e são muitos os angustiados que são pressionados por eles. Essa realidade angustiante pela qual o rei passa pode ser também a realidade angustiante pela qual o seu povo está passando. O que o rei precisa fazer então? Ele precisa colocar o coração deles no seu devido lugar. E Davi faz isso de uma maneira sacerdotal, indo até a bênção de Arão em número 6. Pois a semelhança de Arão, Davi diz: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. O rei não ora para que eles tenham a mesma abundância dos poderosos, mas que tenham a paz da presença de Deus, à medida em que ele brilha com a sua glória sobre o seu povo. E pense por um minuto nisso. Você é capaz de ver muitos vídeos na internet de pessoas que vão te ensinar a ter a mesma quantidade de bens que muitos outros nesse mundo possuem. Mas você vai encontrar poucas pessoas que vão te ensinar a encontrar a alegria e a paz no Senhor. E essa alegria e paz que vem de Deus, ela ocorre quando Ele faz resplandecer a luz de sua glória sobre o nosso coração. O rei sabe que a resposta para a angústia não está na mesma quantidade de bens que podemos ter como muitas outras pessoas nesse mundo, mas é a paz que podemos ter em nosso coração quando o rei faz brilhar a luz da glória de Deus em nossa vida. É a presença de Deus que enche o coração de alegria e paz. Não é a fartura de bens, não é a abundância como a dos poderosos, mas é sim a presença de Deus que faz a gente dormir e repousar seguro. E quem não deseja no travesseiro encontrar a paz? Quem é que simplesmente não deseja só uma noite de sono tranquila? E o versículo 8 nos dá a razão desta paz, porque somente Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Por isso, sim, este é um salmo bom para dormir. Este é um salmo bom para ser lido à noite. Um salmo para aqueles que vivem dias de angústia e de aperto na alma. Como em outros salmos, a realidade de Davi pode ser muito bem a nossa realidade. Confiamos em Deus, mas quando observamos demais os poderosos, ficamos cheios de dúvidas e começamos a perguntar: quando o Senhor nos fará conhecer o bem? Nós observamos tanto os poderosos que têm muito, que nós ficamos angustiados e a dúvida paira sobre o coração. Então observamos este salmo e oramos para que a luz de Deus resplandeça em nossos corações. E essa luz é a beleza de sua glória na face de Jesus Cristo. Pois esse salmo não pode ter sentido a menos que nós observemos a luz do Senhor Jesus Cristo, que como Rei de Deus sofreu angústias provocadas por homens poderosos que transformaram a sua glória em vergonha. Foram homens poderosos que condenaram Jesus a uma morte vergonhosa na cruz. Mas Jesus sabia que ele é o servo fiel de Deus, o recipiente pleno de todo amor leal do Senhor. Jesus também sabia que ele é o Rei a quem Deus sempre ouve e responde às suas orações. E que quando oprimido pelos seus opositores, não orou para que eles fossem destruídos, mas orou para que eles fossem perdoados. Os poderosos, cheios de influência e de poder, estavam lá, mas todos os nossos pecados também estavam lá. E é verdade que Jesus é o Rei a quem Deus responde todas as orações. Portanto, o Senhor Jesus, através deste salmo, nos exorta hoje a conhecermos o bem, para então seguirmos o seu modelo de confiança em Deus. E nós podemos hoje nos entregar ao silêncio do nosso travesseiro,
repousar seguro e descansar naquele que não usou o seu poder para nos destruir, mas o usou para perdoar os nossos pecados, a quem Deus vindicou a sua glória, ressuscitando dentre os mortos. Oramos este salmo em Cristo, desejando alegria e paz na presença de Deus. E se este é um salmo bom para dormir, oramos então em Cristo, que é verdadeiramente a segurança que a gente mais precisa. Bendito seja Jesus Cristo, nosso Rei, que nos dá a paz, a alegria e o repouso necessário para o nosso coração, não nos enchendo apenas de bens que passam, mas nos fazendo conhecer o verdadeiro bem, que é ser salvo por Ele e amado por Deus. Confessamos nossos pecados por observar mais os poderosos do que olhar para o poderoso, que nos dá a maior de todas as seguranças, que é estar nas mãos do bom pastor Jesus Cristo. Oramos por paz e segurança em meio à angústia, e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E aí, gostou da nossa leitura? Então se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Lembre de deixar também um gostei e um comentário e compartilhar esse vídeo com quem você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Te espero na nossa próxima leitura dos Salmos. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.